Bem, hoje, voltando aqui com as nossas leituras, nossas investigações, né? A ideia hoje é fazer uma investigação usando o tarô como uma ferramenta para a gente entender o acaso. E o que as cartas que vão sair hoje têm para falar para a gente do acaso, né? É um assunto que permeia toda a conversa sobre o tarô, que é uma ferramenta de acaso. Todos os oráculos parecidos com o tarô são ferramentas do acaso. E o que o tarô tem para falar meio com a metalinguagem dele, né, do acaso, da importância e do que é o acaso? É lógico, como sempre, a ideia aqui é um estudo, é observar a história que esses arquétipos vão contar para a gente hoje e refletir sobre isso. É uma ferramenta para a gente intuir sobre esses assuntos também, mas também para a gente ir tirando nossas dúvidas e pensando nas nossas dúvidas, né? Pensando nas coisas que a gente carrega com a gente. E hoje vamos ver o que a gente vai ter aqui sobre o acaso. Então, sempre gosto dessas leituras. Olha só, bastante interessante aqui, pessoal. Quando a gente pensa aqui no ponto central da nossa leitura, tem o 5 de ouros. O 5 de ouros é uma carta que fala de uma condição é, de pobreza, pode ser material ou de saúde, mas é uma condição induzida, tá? É uma condição em que geralmente o consulente se coloca, né? Quando a gente trata de acaso, eu acho que dá para a gente pensar nessa carta, junto com a carta 6, que é uma carta que fala, é uma carta que se alinha muito à justiça, né? Mas ela carrega aqui a expressão da justiça no âmbito material. É uma carta que fala meio que a gente recebe o que a gente merece, né? Pensando em se colocar em situações ruins, ou uma situação ruim, uma situação de ausência, aí, uma situação de carência material, e a gente receber o que a gente merece, né? A ideia aqui que eu consigo ver é assim, a sorte leva a gente para alguns lugares, mas no final a nossa visão sobre a sorte, o que a gente faz, que faz a diferença, né, no acaso. É o que a gente faz. Porque a Roda da Fortuna é uma carta que é o acaso, né? E foi muito legal ela ter saído nessa tiragem. E aí toda essa questão de chegar no acaso, numa situação de privação forçada ou imaginada ou mesmo gerada por nós mesmos, em que a parte, né, o bloqueio que se mostra que é justamente a gente vai ter aquilo que a gente merece, eu achei muito interessante essa exploração sobre o acaso. E aí o que a leitura leva a gente, né, por esse caminho e leva até a estrela. A estrela é uma carta que fala da esperança e do poder da esperança. Ela é uma carta super bonita, né? Tudo que a gente consegue suportar e criar através da esperança. Então, a conversa toda aqui me dá muito a ideia de que não importa tanto o acaso, o que a gente consegue no final, independente da gente se colocar em situações ruins, a gente recebe aquilo que a gente fez por merecer e a gente deve sempre ter que manter a esperança altíssima, né? A esperança aqui é o que... A esperança e o que a gente faz é que determinam como a gente lida com os acasos, né? Essa carta fala muito disso, inclusive a estrela, de tudo aquilo que a gente consegue suportar e viver quando a gente tem esperanças, quando a gente mira alto, né? Mira alto nessas esperanças. Eu achei uma leitura bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui em mais dois aspectos. Então, primeiro, o aspecto consciente
E aí mostra aqui o acaso como um pacto. Eu achei bem interessante essa visão, né? O acaso como um pacto. O acaso como um pacto. E como a gente está falando de vida, o acaso como um pacto de vida, né? A gente trabalhar lá com a nossa esperança, mas a gente assumir um pacto, a gente ter esse pacto assumido, um pacto afetivo, emocional com uma vida que a gente quer levar. Vamos dar uma olhada aqui num outro aspecto, que é o aspecto mais inconsciente, né? E aí a gente tem aqui o rei de paus. E esse rei de paus, normalmente, o rei de paus é o rei mais implacável, né? Ele tem a sabedoria, ele tem o conhecimento, mas toda essa sabedoria, esse conhecimento foi conquistado pela ação. E na base do acaso, na base do que o tarô fala pra gente nessa tiragem sobre o acaso em si, ele mostra que o ímpeto como uma fortaleza para esse acaso, né? Para manter esse pacto e chegar lá e sempre mantendo a esperança, conseguir tirar o melhor do acaso. Tá? Eu achei uma visão bem bonita, aí, tanto do acaso quanto da esperança, né? São cartas, eu achei uma tiragem bem interessante e espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Novamente, né, se vocês gostaram e têm interesse em deixar aqui suas impressões, podem comentar, curtir o vídeo, se inscrevam no canal. Vai ser um prazer conversar com vocês aí nos comentários. Um abraço.